Bom dia. Hoje é sexta-feira, último dia da semana. A semana não foi fácil para a prof, né? Que a prof não estava bem, mas graças a Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Então, terminamos essa semana, tá? Nós tínhamos conversado de não dar aula na sexta-feira, mas como foram alguns dias que a prof não deu a aula online, então hoje nós teremos a aula online às 8h30, tá? Guarda cada um de vocês. Peguem o livro de matemática, o livro de arte e vamos lá. Acompanhem no livro cada atividade, cada leitura. As dúvidas encaminhem para a professora e eu estou aguardando o retorno de cada um de vocês, certo? Vamos para a nossa aula? Nossa primeira aula hoje é matemática na página 104. Unidade 9. Os cozinheiros e o pensamento algébrico. O que eu sei? Você conhece a profissão de cozinheiro? O que esse profissional faz? É possível elaborar uma pergunta envolvendo as cestas da imagem e uma operação de adição? Exemplifique. E como seria uma pergunta envolvendo cestas da imagem em uma operação de subtração? Então, aqui nós temos essa imagem e a outra imagem. Então, ele segura um pouco das cestas na mão direita e uma outra quantidade na mão esquerda. Teria como fazer? Então, vamos lá. Ideias em construção. O cozinheiro e o valor desconhecido. Geraldo é cozinheiro e prepara refeições em um restaurante. Você sabia? O cozinheiro é o profissional responsável por preparar os alimentos para diferentes refeições. Ele pode trabalhar em muitos lugares, como hotéis, hospitais, refeitórios de empresas, escolas, penitenciárias, residências, etc. Existem muitas operações matemáticas envolvidas na rotina de um cozinheiro. Veja alguma das situações na página a seguir. Situação 1. Geraldo utilizou 5 pimentões para preparar o peixe ao forno e sobraram 17 pimentões. Quantos pimentões haviam no total? Então, para descobrir quantos pimentões eram ao todo, podemos pensar assim. A quantidade de pimentão, né? Menos os 5 que ele usou, que são iguais a 17. O número 5 é igual a 17. E que número é esse? O número menos 5 é igual a 17. Que número é esse? Você conseguiu chegar a um resultado? Como que você chegou a esse resultado? Então, você vai explicar aqui como você chegou. Situação 2. Geraldo preparou 12 pratos diferentes de saladas para colocar no cardápio do restaurante. Desses, 7 eram de legumes e os demais de verduras. Quantos pratos com saladas de verduras ele preparou? Para descobrir quantos pratos de verduras, podemos pensar assim. O valor desconhecido mais 7, que é igual a 12. O número mais 7 é igual a 12. Que número é esse? Você sabe? Então, explique aqui também como que você chegou a essa conclusão. Você gosta de comer legumes e verduras? Por que é importante consumir esses alimentos? Situação 3. Geraldo comprou 32 ovos para fazer tortas. Em cada torta, ele utilizou 4 ovos e não sobraram ovos. Quantas tortas ele fez? Para descobrir quantas tortas foram feitas, podemos pensar assim. Quantas tortas foram feitas vezes 4 é igual a 32. Um número multiplicado por 4 é igual a 32. Que número é esse? Explique como você chegou a essa situação, a esse resultado. Situação 4.
Geraldo preparou suco de laranja e dividiu por igual, enchendo completamente 2 jarras de 5 litros cada. Quantos litros de suco Geraldo preparou? Então, para saber quantos litros foram preparados, podemos pensar assim: quantos litros foram preparados dividido por 2 é igual a 5. O número dividido por 2 é igual a 5. Que número é esse? Explique como você chegou a essa conclusão. Operações inversas. Adição e subtração, operações inversas. Mariana é confeiteira e separou 6 ovos para utilizar em uma receita de bolo. Antes de preparar, ela recebeu uma nova encomenda e precisou aumentar a receita. Então, ela separou mais 3 ovos. No total, foram 9 ovos separados para fazer o bolo. Essa situação pode ser representada pela seguinte operação: 6 mais 3 é igual a 9. Em seguida, Mariana foi informada que a última encomenda havia sido cancelada. Então, guardou novamente 3 ovos. Essa situação pode ser representada pela operação 9 menos 3 é igual a 6, ficando novamente apenas 6 ovos sobre a mesa. Agora, observe a operação de adição e subtração apresentadas anteriormente e responda: o que há em comum entre essas duas operações? A operação de adição e subtração são operações inversas, são operações contrárias, né? Se uma parcela de adição foi subtraída da soma, o resultado será a outra parcela. Então, nós temos aqui a primeira parcela 3, mais a primeira parcela 6, mais 3 da segunda parcela, que é igual a 9, né? A soma é 9. Então, se eu pegar a soma, que é 9, menos a primeira parcela, que é 6, o resultado é a segunda parcela. Se eu pegar o resultado menos a segunda parcela, o resultado será a primeira parcela. Então, na subtração, se adicionarmos a diferença com o subtraendo, obtemos o minuendo. Então, nós temos o minuendo 9 menos 3, que é o subtraendo, e 6 é a diferença. Então, se eu pegar a diferença, que é 6, mais o subtraindo 3, eu vou ter um minuendo, que é 9. Para descobrir uma parcela desconhecida em uma adição, podemos usar a operação de subtração. Observe, para encontrar a parcela desconhecida dessa adição, o valor desconhecido mais 9 é igual a 25. Então, nós fazemos a subtração. 25, né? Eu pego lá o resultado, 25, menos, que é o contrário do mais, menos 9, eu vou ter o valor da parcela. 25 menos 9 é igual a 16. Então, a parcela desconhecida é 16. Para descobrir o minuendo de uma subtração, podemos usar a operação de adição, a operação inversa. Então, eu não sei qual é o número, menos 7 é igual a 12. Então, eu pego o resultado, 12, vou colocar a operação inversa, se ali é menos, eu vou colocar mais 7, que é igual ao número desconhecido, 19. Então, o minuendo é 19. Agora, continue completando os esquemas a seguir conforme o exemplo. 6 mais 4, 10. 10 menos 4, 6. Então, 8 mais 7, qual é o resultado?
o resultado menos 7 é igual a 8. Então, você vai estar fazendo seguindo as setinhas. Então, esse número mais 10 é igual a 14. Ah, mas eu não sei que número é esse. Então, 14 menos 10 é igual a, né? 50 menos 15 é igual a 25 menos 20, 100 menos 50. É só seguir as setinhas. Observe as fichas e depois escreva todas as operações de adição e subtração possíveis, usando apenas os números das fichas conforme o exemplo. 12, 5 e 7. Então, nas adições, 5 mais 7 é igual a 12. E 7 mais 5 é igual a 12. A subtração. 12 menos 5 é igual a 7. E 12 menos 7 é igual a 5. Então, vocês vão pegar os números que estão no quadrinhos e vai usá-los para fazer a adição e depois a subtração. Na B, 5, 10 e 13. Que adição eu posso fazer? Qual a subtração eu posso fazer? B, 28, 40 e 12. Qual a adição? Qual a subtração? C, 41, 1, 42. Qual a adição? Qual subtração? D, 10, 10, 20. A mesma coisa. Qual adição? Qual subtração? Então, essa foi nossa aula de matemática de hoje. Qualquer dúvida, entrar em contato com a prof. Agora, nós vamos para a nossa aula de arte. Livro 2 também, na página 50, unidade 9. A música e a composição. Então, o que nós temos aqui? Alguém com um violão escrevendo as partituras, né? O que eu sei? O que essa pessoa retratada parece estar fazendo? Se ela está fazendo as partituras, ela está fazendo o quê? Quais objetos você reconhece na imagem? Então, você vai colocá-los. Você sabe qual linguagem artística está sendo utilizada para essa pessoa? Se você fosse criar uma letra de música, qual tema você escolheria? Por que você escolheria esse tema para a letra da sua música? Ideias em construção. Você já ouviu a cantiga popular Roda Peão? Ela é muito conhecida e utilizada por crianças de diferentes regiões do país para brincar de roda. Leia o trecho de sua letra e experimente cantá-las com seu colega. O peão entrou na roda, ó peão. O peão entrou na roda, ó peão. Roda peão, bamboleia peão. Roda peão, bamboleia peão. A prof não conhece a música, não sabe cantar, então a prof vai estar enviando o link para vocês depois, tá? Então, aí você pode parar e pausar esse vídeo e ouvir a canção que a prof mandou, depois voltar. Experimente assoviar e cantarolar essa cantiga, sem cantar a letra. Depois responda as perguntas a seguir e compartilhe as respostas com a turma. O que você achou dessa tarefa? Foi fácil ou foi difícil? Você conseguiria identificar essa cantiga se ouvisse alguém cantarolando ela na rua? Você conseguiria ver alguém passar cantarolando, assoviando, fazendo... Você saberia como cantar? O que você acabou de cantarolar se trata de uma melodia. Você sabia que letra, melodia e canção são termos com significados diferentes? É isso que vamos ver a seguir. Vamos lá? Construindo conhecimento. Letra, melodia e canção.
Na sessão anterior, vimos a letra da canção Roda Peão. A letra de uma canção é um texto escrito que conta uma história ou transmite uma mensagem. Quando você cantou a cantiga Roda Peão, sem o acompanhamento de uma melodia, você cantou a letra dessa cantiga. Já a melodia é uma sequência de notas musicais organizadas em um determinado ritmo. Quando você cantarolou a cantiga sem a letra, você cantarolou a melodia. E por isso que algumas vezes conseguimos reconhecer uma canção apenas escutando a melodia, sem precisar escutar a letra. É na melodia que estão presentes as intensidades e as alturas que estudamos nos anos anteriores. Por fim, a canção é uma junção da letra com a melodia, ou seja, quando você escutou a letra e a melodia juntas, você escutou uma canção. Observe o esquema da página a seguir para compreender melhor a diferença entre esses termos. Então, aqui nós temos a letra da música, né? E a melodia, que são as notas musicais. Quando você junta a letra da música com a melodia, você tem uma canção. Então, uma música instrumental não pode ser chamada de canção? Isso mesmo. Uma música instrumental não pode ser chamada de canção, porque não apresenta letra, ela tem somente melodia. Ouça um exemplo de música instrumental que seu professor disponibilizará. Então, a prof vai estar mandando também um vídeo com uma música instrumental. Profissionais do universo musical. Agora que já vimos quais são as diferenças entre letra, melodia e canção, vamos estudar sobre as palavras envolvidas com uma canção, com a criação de letras e melodias. Muitas vezes uma canção é criada por dois profissionais, o melodista e o letrista. Vamos conhecer melhor o que cada um deles faz? Melodista. O melodista é aquele que cria uma composição musical, ou seja, ele organiza as notas musicais e seus respectivos sons de determinada maneira, resultando em uma melodia. Por mais que a melodia não tenha uma letra que transmita uma mensagem, ela também desperta emoções, pensamentos e reflexões em quem escuta. Para criar composições musicais, é necessário ser músico e ter conhecimentos específicos nessa área. Esse profissional também pode ser responsável pela criação de trilhas sonoras, instrumentos para acompanhar cenas de filmes ou peças teatrais. Letrista. O letrista é aquele que cria o texto de uma canção, ou seja, que organiza as palavras para transmitir uma mensagem de forma musicada. Um letrista não precisa ser um músico, mas deve conseguir expressar suas ideias e seus sentimentos por meio de palavras. A letra de uma canção pode contar uma história ou descrever uma situação, uma paisagem, entre outros objetivos, dependendo da mensagem que se quer transmitir. Amor, saudade, sentimento. Você sabia? Você já ouviu uma canção e ficou com uma parte dela gravada na memória? Esse trecho, que geralmente lembramos com facilidade, é chamado de refrão. Ele é a parte principal da letra da canção e se repete várias vezes. Você se lembra de algum refrão de uma canção que ficou gravado na memória depois de tê-lo escutado? Cante-o para seus colegas e permita que eles conheçam essa canção. E pergunte se eles conhecem essa canção. O melodista e o letrista podem trabalhar em conjunto ou separadamente na criação de uma canção.
Há ainda situações em que uma mesma pessoa trabalha como melodista e letrista, criando também a melodia quanto a letra de uma canção. Composição de sucesso. Como vimos, as canções são compostas de duas partes, uma letra e uma melodia. Muitas vezes essas canções são apresentadas em performance de cantores ou instrumentalistas e até mesmo por um único profissional que exerce as duas funções. Consideramos que uma canção é um sucesso quando ela agrada a um grande número de ouvintes. Assim nascem as canções que marcam gerações. Vamos conhecer uma compositora que criou diversas composições de sucesso? Conheça o artista. Francisca de Virgens Neto Gonzaga nasceu em 1847 na cidade de Rio de Janeiro e ficou conhecida como Chiquinha Gonzaga. Ela teve aulas de piano quando era criança e sua primeira composição foi feita aos 11 anos de idade. A artista buscava uma música tipicamente brasileira e, para isso, criou várias composições, misturando as características que formaram a nossa cultura. Além disso, Chiquinha foi a primeira mulher a se tornar maestrina no Brasil, ou seja, que rege uma orquestra e compôs desde machiches até marchinhas de carnaval. O Abre Alas foi uma das suas canções mais famosas e que até os dias de hoje é bastante popular, principalmente no carnaval. Em 1917, ela fundou a primeira instituição responsável por proteger os direitos autorais no Brasil, proporcionando que todos os compositores pudessem garantir o domínio de suas composições. Chiquinha Gonzaga faleceu em 1935, aos 87 anos, e deixou mais de 2.000 composições de sua autoria. A marchinha. A marchinha é um estilo musical de composição simples e bastante popular. São músicas inspiradas em temas do cotidiano, com histórias simples, contadas de forma divertidas e, por vezes, contendo algumas críticas. As marchinhas são composições que contam histórias utilizando poucas palavras e têm uma melodia que facilmente é gravada na memória, por ser breve e alegre. Ouça a marchinha O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, que seu professor disponibilizará, e acompanhe com a letra a seguir. Então, nós temos aqui a letra, né? Eu acho que vocês já ouviram alguém de casa cantando. Então, vocês vão ler essa letra e a prof enviou o vídeo, o áudio para vocês, certo? Chiquinha Gonzaga se preocupou em criar músicas que fossem tipicamente brasileiras e que trouxessem as características da nossa cultura, pois naquela época as pessoas valorizavam muito as obras estrangeiras. Como não tem como, né? Então pensa aí, conversa com seus pais, né? Qual a importância de valorizarmos as músicas nacionais? Vamos lá, mãos à obra. Destaque no material complementar os adesivos com os termos apreendidos no decorrer dessa unidade. Depois, colhe-os nos quadros a seguir, de acordo com a explicação sobre cada um deles. Então, a junção da letra e da melodia é o quê? Foi a primeira maestrina no Brasil. Quem foi? É um texto escrito que comunica algo em uma música. O que é? É profissional que cria o texto de uma canção. É uma sequência de notas musicais organizadas em determinado ritmo. É o profissional que cria composições musicais. 2. Ouça a canção que será disponibilizada pelo seu professor e acompanhe a letra da canção. O caso do bolinho.
Era uma vez uma avó e uma avó. Um dia, a avó acordou e disse: Vá, minha velha, e faça um bolinho gostoso para a gente comer. A avó pegou 2 punhados de farinha, recheou massa com creme de leite, formou um bolinho redondinho e pôs no forno para assar. O bolinho ficou dourado e cheiroso e a avó colocou lá na janela para esfriar. No começo, o bolinho ficou lá, bem quieto, mas logo cansou de estar parado e começou a rolar. Bolinho rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o soalho, do soalho para a porta e foi rolando pela porta fora até cair no quintal. E foi rolando do quintal para a porteira e da porteira para fora. Então, imagine que você é um letrista e irá criar a continuação dessa história. O que aconteceu com o bolinho depois que ele saiu rolando pela sua porteira? Escreva a continuação no quadro da página a seguir. Então, aqui você vai estar continuando a história, depois tirando a foto e mandando para prof. 3. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações sobre Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga compôs a marchinha O Abre Alas. Chiquinha recebeu aulas de violão quando era criança. A artista não se importava em fazer música com características brasileiras. Ela fundou a primeira instituição responsável por proteger os direitos autorais no Brasil. Então, agora que você leu, prestou atenção, né? Ouviu o áudio da prof e agora você vai responder a essas questões. Só de ler, assim nós já sabemos o que é verdadeiro e o que é falso. Então, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Também nós tivemos nossa aula de matemática anteriormente, né? Completem tudo com atenção. Qualquer dúvida, entrar em contato com a prof, tá? Tenha um bom dia, um bom fim de semana para quem enviou as atividades. Quem não enviou, tem um pouquinho mais de trabalhinho no fim de semana. Eu estou aguardando as fotos de vocês, tá? Das atividades. E não se esqueça, não é para ficar com dúvida. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Um beijo no coração de cada um e para quem não vai participar da aula, bom final de semana. Beijos, até segunda-feira.